O ataque ao Irã não é apenas mais um episódio no Oriente Médio. Ele pode ser um grande ponto de inflexão, inclusive de uma disputa muito maior pela arquitetura energética, pela hegemonia global e também pela própria função do dólar no sistema internacional. Os Estados Unidos atingem Teherã, o Estreito de Hormuz entra na zona de risco e o Hezbollah eleva o nível de complexidade global. No meio deste tabuleiro, a variável que move o mundo é a energia. E diante deste tema, desta questão energética, a pergunta não é apenas só militar, e também sim como um impacto, na verdade, estrutural. Se o petróleo ele deixa de ser um choque transitório e passa a ser um vetor persistente de custo, o que acontece com a inflação, com os juros e com a dívida global? Estamos diante de uma contenção energética calculada ou estamos no início de uma reprecificação global de risco? Este é o tema do painel BMC de hoje, que recebe nosso time completo, por sinal, Bruno Musa, que está aqui com a gente. Obrigada, Bruno. Obrigado, Paula. Prazer estar aqui de volta com todo mundo. Obrigada. Carlos Honorato, também economista, professor da FIA Business School. Bem-vindo, Honorato. Obrigado, prazer estar com todos aqui de novo. E Roberto Dumas, mestre em economia e também professor aqui do INSPER. Chegando, obrigada, Dumas, por sempre estar aqui conosco. Estar com você. Pronto, para a gente começar, né, esse painel, e por sinal, um tema bastante sensível, eu vou começar com você, Dumas, entender um pouquinho se esse movimento, de fato, é sobre o Irã ou é, na verdade, sobre a posição global dos Estados Unidos no sistema internacional? Veja, Paulo, eu poderia muito bem falar que é sobre o Irã, mas é, de certa maneira, uma posição dos Estados Unidos na geopolítica. Porque quando a gente fala do Irã, nós não estamos falando só do Irã. O Irã é uma autocracia onde você tem o Hezbollah do Líbano, você tem o Hamas em Gaza, você tem os Houthis no Iêmen, você tinha o Bashar al-Assad que ajudava na Síria, e você tem também o problema do Estreito de Hormuz, que a gente fala, olha, o Estreito de Hormuz fechou o Estreito de Hormuz, 20% não vai passar. Sim, mas desses 20%, 83% dos 20% vão para a Ásia. E desses 83%, 37% vão para a China. Então você está mexendo com o Líbano, você está mexendo com Israel, você está mexendo com Síria, você está mexendo com Líbano, você está mexendo com uma geopolítica grande lá no meio. E fora que, se você pegar a parte da Revolução Islâmica de 1979, quando caiu o Shah Reza Pahlavi, e entrou Ayatollah Khomeini, o objetivo principal é destruir o grande Satã. A gente está falando no singular, mas o problema é no plural. O grande Satã é Israel e Estados Unidos. Então você enriquece o urânio, além do limite da eletricidade, para 60, para 80, para 90, é óbvio que o teu objetivo, e não quero verificações, é óbvio que o teu objetivo é fazer uma bomba nuclear. E se tua bomba nuclear, veja, junta as coisas, meu objetivo é destruir o grande Satã, e eu enriqueço urânio a um nível de 60 graus, ou 60 pontos aí, é óbvio que o meu objetivo é destruir o grande Satã. Então existe um lado iraniano, mas existe o lado geopolítico dos Estados Unidos, sim. Honorato, nesse contexto, né, se de fato a gente vê aí se for sobre esta posição global aí dos Estados Unidos, isso pode ser visto também ali de repente como uma contenção do eixo Rússia-China ou até mesmo uma reafirmação então dessa hegemonia ali mais clássica? Eu acho que tem um personalismo do Trump que a gente tem que levar em consideração, que ele tem uma visão megalomaníaca do mundo e que ele quer resolver algumas questões, e está conseguindo, em uma certa medida, que estão há décadas aí batendo nos americanos, né? Questão de Cuba, questão do Irã, que realmente é Venezuela, que realmente é uma ameaça muito grande ali pela forma que o governo foi constituído, né? O pessoal às vezes fica na dúvida, porque você pega todo o Golfo ali, todo mundo parece ser árabe, né? E são árabes. Só que você tem uma identificação muito clara entre quem é xiita e quem é sunita. O xiita, que é o do Irã,
ele acredita que a sucessão do Maomé lá atrás veio por genética. E os sunitas acreditam que, na verdade, é pelo conhecimento. Por isso que tem uma briga também entre a Arábia Saudita e Irã, né? Então, a briga ali não é uma briga Estados Unidos só, Israel. Israel é um Estado construído ali no meio, criou muito tumulto quando entrou na Palestina na década de 40. Então, você tem uma somatória de rancores seculares, visões de mundo diferentes, teocracias, crenças que tiram a lógica da geopolítica do negócio, né? E o Trump, dentro da sua visão, eu diria, aí, de ótimo vendedor de imóveis, né? Ele, em alguns momentos, ele sai da lógica mais profunda de análise. Ele foi avisado pelo Pentágono que talvez não fosse fazer, esse movimento não seria uma boa, né? Ele tem riscos de suprimento logístico. Você tem 4, 5 porta-aviões ali, só que precisa ter bala, precisa ter munição, precisa ter avião, você precisa ter combustível. Então ele meio que menosprezou isso em nome de uma influência de Israel. E aí sim, Israel sim tem uma visão de que precisa eliminar o Irã, né? Porque é uma questão de sobrevivência, talvez pela influência do Netanyahu criou essa situação. E nessa os Estados Unidos faz aquela conta meio de padaria. Ah, eu vou aqui, vou atrapalhar a China também, vou atrapalhar a Rússia também. Só que China e Rússia acabam agindo no bastidor. Eles se recolhem ali e vão trabalhar no bastidor. Eu estava vendo uma notícia que fecharam refinarias na Ásia, estão parando de produzir petróleo na Ásia. Isso vai aumentar o preço do petróleo lá em cima e vai causar a inflação nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu tenho defendido aqui. Prejudica o midterm election. Exato. O que derrubaria o Trump não é o poderio militar externo, mas é a crise interna econômica que ele pode estar gerando. Esse é um ponto interessante, Bruno, até para a gente tentar entender se, de fato, os Estados Unidos eles sabem ali exatamente o que eles estão fazendo. Até o Honorato traz, né? Trump foi até alertado. Qual que é, de repente, ou poderia ser um incentivo econômico real por trás dessa decisão, né? É energia, é dólar, é essa, talvez, arquitetura de comércio? Eu acho que no fundo a gente nunca vai saber exatamente, né, o que se passa lá dentro, mas eu acho que tem um pouco de tudo. Só que eu gosto muito da linha, por exemplo, teve uma vez que logo quando o Milei assumiu aqui na Argentina, ele falou um negócio interessante. Ele falou: o econômico é um do tripé fundamental para você melhorar um país no médio e no longo prazo. Ele é importante, mas você tem a questão política e você tem a questão cultural como um todo. E eu acho que nesse rearranjo da geopolítica mundial passa por isso também. Ou seja, a economia ela só vai ser, digamos, mais sólida, mais perene, mais segura lá na frente se você corrigir problemas que estão aqui no meio do caminho. Eu acho que a gente precisa entender que jamais vamos concordar com tudo, com outro ponto, mas a gente vinha batendo muito na tecla que quando o problema chega parece que é muito pior. Sim. Mas convenhamos, a gente aqui, nesse programa, nas nossas redes sociais, para os nossos clientes, a gente vinha há muito tempo, e para os nossos amigos íntimos do nosso ambiente privado, falando: o mundo precisa de um chacoalhão, não dá mais para viver do nível que estava. Aquele politicamente correto da pandemia, como se o mundo fosse rosas, como se as guerras nunca mais existissem, como se nós pegássemos ali um recorte da história do mundo de 60, 70 anos que tivemos relativa paz e acharmos que o mundo foi originado dessa maneira de paz. Não foi. A criação dos estados, desde os nossos primórdios, você pega os godos na Espanha, os espanhóis, portugueses, holandeses na América Latina, ou até hoje mesmo em dia, a Rússia com a Ucrânia, a Inglaterra com as Ilhas Malvinas com a Argentina. Os estados nasceram e se mantêm através da guerra. Só que nós entramos num mundo politicamente correto por algum tempo que a gente simplesmente achou que não. Tudo pode, não tem guerra, não tem xingamento, dói meu ouvido falar palavrão. Goste ou não dessa ideia, mas a realidade não é essa. E a realidade se impõe. Chegou um momento em que, como o Dumas estava comentando, nós temos aí, o que são? São 9 países hoje com armas nucleares, não é? Um deles seria o Irã produzindo ela, não sabemos se de fato tem, porque como você falou, ele não permite que tenham as inspeções lá dentro, na mão de um regime completamente autoritário, que mata meninas porque não usa o jihad, né? Perdoe, o véu. Enfim, que tipo de defesa nós estamos fazendo aqui para um regime que faz esse tipo de coisa? Há poucos meses, poucas semanas, os iranianos resolveram ir à rua. Quantos iranianos foram assassinados pelo regime? 7 mil.
Que absurdo, tinha um que inclusive que ia ser em praça pública, alguma coisa assim. Então, como é que nós confiamos num regime desse que tem realmente uma arma nuclear na mão? E mais, a zona de influência dele é muito grande, como a gente estava falando. Tem outros pontos aqui, o Honorato já falou muito bem, mas um outro ponto que eu estava analisando, que eu achei muito interessante a China é a principal fornecedora de insumos para o Irã para a produção de mísseis balísticos. Os mísseis são as principais armas do Irã. Por outro lado, a China também tem uma discussão com a Rússia, em que a Rússia quer construir aquele gasoduto para levar o gás da Rússia para a China diretamente, que passa acho que pela Sibéria, pela Mongólia, coisa assim, e a China exige preços mais baixos em troca de financiar. Não chegaram num consenso, então você tem essa briga aí. Ao mesmo tempo, a Rússia durante muito tempo foi dependente do Irã, que mandava drones para a Rússia, que é a principal arma da Rússia com a Ucrânia. Hoje tem uma fábrica lá na Rússia, mas não sabe se é suficiente para a demanda da própria Rússia. Então perceba que esse tabuleiro, me parece que a tal aliança anti-ocidental está se enfraquecendo, porque eles estão começando a brigar de fato entre eles. E os Estados Unidos mantendo uma posição hegemônica aqui, retirando o Maduro. Cuba está agonizando. Provavelmente o próximo é o Ortega. Né? Agora na Colômbia você tem um que é outro amigo do Maduro tal, que provavelmente vai cair nas eleições em março. Inclusive subiu ontem o salário mínimo, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, em 23% às vésperas das eleições, com a popularidade dele na mínima. Meu ponto aqui seremos os únicos países da região agora a continuar peitando os Estados Unidos? Goste ou não dele. Vamos ser pragmáticos. A força dos Estados Unidos é muito maior do que a força brasileira. Goste ou não. Então, será que nós continuaremos sendo os únicos desse lado aqui defendendo? E aquela aliança anti-ocidental ali brigando entre vários países, com grande dependência do petróleo e do gás, que, se não me engano, o principal produtor de gás é o Catar. E com o Estreito de Hormuz fechado, o Catar também não produz gás, ou produz e não consegue mandar o gás embora para lá, que vai para a Ásia grande parte. Perceba como a coisa está complexa. Então o mundo está mudando. Eu acho que a ordem pós-Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial, acabou. E a gente precisa entender aqui, sermos pragmáticos. O mundo mudou. Como é que a gente navega nessas águas conturbadas? Porque no curto prazo as mudanças sempre trazem volatilidade. Você traz uma provocação muito interessante, Honorato. O Lula, inclusive, diz que vai aguardar lá, né, a definição da sucessão no Irã, antes de ter um diálogo ali com uma diplomacia iraniana. Qual a surpresa disso? Eu ia falar até daquela foto que a gente viu, que só sobrou o Alckmin, né? Não sei se vocês recordam daquela foto com os iranianos. Só sobrou o Alckmin ali. O quanto... E aí o Bruno traz essa provocação, né? Quem será ali o próximo? Enfim, como que nós vamos nos posicionar diante disso? Aí a pergunta até para vocês todos, né? Nesse contexto. Qual o risco até que você enxerga, por exemplo, de um posicionamento ali, né? Ou da leitura que os Estados Unidos pode ter de um posicionamento do Brasil nesse contexto? O problema da gente é que a gente é boquirroto, né? Fala demais e o Lula é um dos exemplares boquirrotos. Sem estratégia, né? Fala demais, exato, sem estratégia. Quer dizer, é um momento como esse, como o Bruno comentou, é bem complexo e eu também não tenho entendimentos por que existem essas alianças do mal, né? Quer dizer, você tem Ocidente versus Oriente, China... Quando eu vejo alguém falando assim, a China é o inimigo global do mundo. Peraí, 80% de tudo que você consome hoje vem da China e funciona, né? Então vamos com calma nessa visão, eu diria até simplória, de simplificar o mundo entre bons e maus, né? Boa parte do mal do mundo que foi feito binário, foi feito pelos americanos. O maior ataque atômico contra o Japão foi feito pelos americanos, que os japoneses crucificaram os chineses na Segunda Guerra, e assim vai. O ser humano não ajuda. Massacre de Nanjing. Por isso que é muito bom você falar, quer dizer, vamos tirar toda essa visão naive do mundo, né? E vamos olhar como seriedade. Pragmatismo. Pragmatismo. Aquela visão que a gente tinha da diplomacia do século XVIII, que o brasileiro é o homem cordial, né? O homem cordial vem depois, mas nós somos bonzinhos. Não dá mais, tem que ter estratégia. E veja, nós somos, eu acho que eu já fiz essa alusão aqui, você vai num zoológico, tem um macaquinho deitado em cima de um leão e pergunta, nossa, como dá certo essa parceria? É porque quando dá errado a gente troca o macaco, porque o leão fica, o leão é o forte, o leão são os Estados Unidos. Agora, o Brasil tem que ter uma inteligência estratégica que ele não tem, que é muito fraca, a gente se inunda nos nossos problemas
internos, né? Quer dizer, o Banco Master desapareceu, Congresso Nacional fazendo absurdo desapareceu, o nosso Aprovando a palavra ali, né? o nosso Proibição do leite, conselhão no- dos nossos atolás lá do judiciário também, ninguém mais vai discutir. E então nós estamos num país desgovernado do ponto de vista estratégico e ainda queremos nos posicionar para resolver um problema secular que vai para o ódio. Né? Então, talvez a melhor posição do presidente, de qualquer presidente que tenha, é baixa a bola, fica quieto. Né? Eu também não acho que seja inteligente do Milei ficar pulando, comemorando, que é capaz de tomar uma bomba na orelha ali, porque explodiram um atentado terrorista. Não tem nada a ver com isso. Que já mataram quem fez. Estão procurando quem matou. Exato, foram os iranianos que fizeram esse atentado em 1994, no na época da consulado Cristina israelense. Kirchner. Né? Então, é uma história muito intricada que boa parte de nós brasileiros não conhecemos. Né? Você pega o Dumas, que morou na China, ele conhece um pouco da história chinesa, mas um pouco. A gente não tem noção do que é ser chinês, do que é ser russo, do que é ser iraniano, porque é um país de 90 milhões de pessoas. Você achar que todo mundo ali vive dizendo amém para os ayatollahs, não é. Então, dentro dessa nossa superficialidade, a gente se acha no direito de querer Só para palpitar. te interromper uma coisa. Quem está dizendo amém praticamente aos ayatollahs está numa faixa de 49 com 48. Sim. Então está dividido o negócio. Não é aquela festa, olha, os ayatollahs caíram. Não, existe 50%. Está chorando na rua, você está com luto. 50, Exato. um luto. Então não é aquela coisa viva, temos um novo... O negócio está complicado. Se a gente fosse até diferente da Venezuela. diferente Bolsonaro. da Venezuela. A situação da Venezuela é Tá uma diferente. coisa Lula-Bolsonaro. Não, e os caras não 50-50, conhecem né? a história, né? Você pega, o Irã era Pérsia. O Irã, a Pérsia existia antes de existir Estados Unidos, existia China. Se bobear anterior à China, que já se considera antiga. Então a nossa visão meio superficial de que vamos resolver o mundo, ou essas causas simples, a urânio é para energia, petróleo é que falta, o estreito. Hoje eu estava numa discussão que o rapaz falou assim, mas será que a gente já pode chamar de guerra? Eu falei, a partir do momento que você mata o líder de um outro país e tem bomba indo de um lado para o outro, acabou politicamente correto, não meu tem irmão. diplomacia É guerra, nisso, né? é morte, é sangue que está acontecendo. É porque geralmente ele vê um míssil caindo, é só um míssil caindo, aquilo não é guerra. É videogame. Então, Eu acho que, antes de eu partir até para uma questão depois de consequência econômica, que eu quero deixar isso mais para o segundo bloco, mas ainda nesse contexto mais geopolítico, ô Dumas, o quanto talvez a gente pode, de alguma forma, subestimar a capacidade do Irã de conseguir elevar o custo global, principalmente se a gente pensar ali nessa discussão toda sobre o Estreito de Hormuz. O quanto isso é a arma que ele vai usar dessa forma. E aí as economias vão pagar economicamente? Não dá para subestimar pelo seguinte, quando a gente fala no preço do petróleo, muita gente fala, eu acho que vai para $80, vai ficar em $80. Olha, eu acho que vai para 90, eu acho que vai para 100, já ouvi $120. Então a gente não sabe para onde vai o preço do petróleo. Então quem chega e fala o preço do petróleo vai para tanto, já está partindo do final da conclusão. O começo da análise é saber se o regime autocrata da guarda revolucionária ou de quem está no Irã vai continuar. Por exemplo, você já tem um triunvirato, se é que a gente pode falar assim, lembrando nas nossas aulas de história. Você já tem um triunvirato da guarda revolucionária, do ministro da Justiça, da Suprema Corte e do presidente, do vice-presidente, discutindo quem vai ser o próximo líder supremo. Ora, você substitui um Khamenei por um outro Khamenei. Os Estados Unidos já praticamente deixaram mais ou menos claro que eles querem derrubar o regime dos ayatollahs. Voltar atrás fica um pouco complicado. Se você não volta atrás, então essa guerra não vai demorar só 4 semanas. Vai demorar mais tempo. Se vai demorar mais tempo, então o preço do petróleo vai continuar eventualmente subindo. Então quando eu falo, para onde vai o petróleo? A pergunta é, quanto tempo demora para os ayatollahs Khomeini, não, né? Porque Khamenei, Khomeini, quanto tempo demora para os ayatollahs saírem? Mas os ayatollahs vão sair, quem que pode entrar? Vai entrar o Shah Reza Pahlavi, eu acho muito difícil. Vai entrar uma turma teocrática um pouco mais
liberal? Acho um pouco difícil também. Vai entrar uma linha dura. Se entrar uma linha dura, o que adiantou toda essa guerra? Essa guerra, no final das contas, ela não foi, ou ela não está sendo igual foi a guerra, o bombardeio de junho de 2025, que foi para destruir todas as instalações nucleares. Foi um bombardeio justamente para destruir os principais líderes. Se você quer destruir os principais... Vamos fazer uma provocação aqui. Se você quer destruir os principais líderes, linha dura que controlam o Irã, como é que eu posso deixar entrar novos líderes, linha dura para controlar o Irã? Você perdeu a guerra. Então isso não vai acontecer. Então o preço do petróleo vai ser decidido no momento onde esses linhas duras não mais governarem o Irã. Quanto tempo isso demora? Isso vai depender. Por exemplo, o Irã já está tentando passar o aviso que a Constituição continua. Como continua? O bombardeio foi há 3, 4 dias atrás. Como continua? Não, nada muda. Já estamos num triunvirato que vamos eleger um novo Ayatollah. Não, não é assim. O negócio mudou. Você tem a Guarda Revolucionária, e a Guarda Revolucionária não é um bando de militares, eles têm poderes econômicos, têm poderes de infraestrutura e têm poderes de milícia também. Então não há uma coisa simples eliminar. E aí você fala, bom, então vamos entrar com uma incursão dos marines norte-americanos. Veja o que aconteceu no Iraque com o ISIS. Veja o que aconteceu na Líbia. Veja o que aconteceu no Afeganistão. O Talibã voltou. Então, era justamente aquele negócio que você falava, maga, não vou fazer, você vai fazer. Então, você tem um ponto nevrálgico aí de que o pessoal já está correndo falando, o preço do petróleo é 90, é 100, é 120. Você não está entendendo. É quem vai dominar o Irã para depois você falar para quanto vai o petróleo. Ô Bruno, é justamente esse é o ponto. O mercado, ele está tratando, né, essa situação como, de fato, algo ali momentâneo, um ruído geopolítico, ou ele está conseguindo enxergar, talvez, essa mudança mais estrutural, não só no equilíbrio ali de poder econômico, mas nas consequências, né, que a gente pode vir a ver, não só da pressão inflacionária, mas do impacto disso, inclusive, para as políticas monetárias, né, para tentar, num momento ali de pensar em cortar juros, mas como agora? E aí? Eu sinceramente, acho que está muito cedo ainda. Claro que o primeiro momento a gente vê respostas emocionais, emotivas. Ontem o petróleo subiu 8, agora há pouco está subindo, a última vez que eu olhei estava subindo 7. Tive aquele índice do futuro do gás europeu, ontem chegou a bater mais de 50 de alta, fechou com 35, hoje estava subindo 23. Enfim, o primeiro momento vem aquela porrada emocional como um todo, mas se nós olharmos crises anteriores, digamos, sei lá, 10, 15 anos atrás, o choque me parecia muito maior. Parece que a gente está tão acostumado hoje a diferentes guerras que o choque ele parece muito menor do que num primeiro momento. Mas mesmo assim, dessa vez sim, até porque o Estreito de Hormuz ele é uma região que passa 20% do petróleo consumido no mundo como um todo, 20 milhões de barris de petróleo dia, mais ou menos, e naturalmente afeta toda a capacidade. Mas a gente teria, no meu entender, a gente teria algum tipo de alternativa. Por exemplo, imaginemos que o Estreito de Hormuz continue fechado durante um bom tempo. Claro que vai impactar tudo, mas quero ver quem vai ter coragem agora de continuar punindo a Rússia ou sancionando a Rússia. Ela é uma importante produtora de petróleo que poderia ter um outro caminho, mais caro, mais longo, mas é uma alternativa, né? O Brasil, que é exportador líquido de petróleo, do petróleo bruto, não refinado. Os Estados Unidos a mesma coisa, mas você tem estoques da própria OPEP, né? Que podem ser colocados a mercado e tentar aumentar a oferta para o preço cair. Claro que tudo tem que ter um limite. Se essa guerra se estende por anos, como está acontecendo com a Ucrânia e Rússia, acabou. Mas tem um outro ponto também que a gente tem que lembrar. Grande parte das receitas do Irã vem da venda de petróleo.
E o Irã está com uma moeda que está valendo praticamente zero, ou seja, uma moeda completamente hiperinflacionada, a gente viu há pouco tempo. 880% de depreciação Em desde um ano. 2020. 2020, mas teve aquele 2020. gráfico que acho Agora que foi desde teve uma junho. pancada. Teve uma Foi pancada que ela... 80%. Exato, que tá valendo nada, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que ele também, o Irã, tem uma capacidade de manter o Estreito de Hormuz fechado, porque senão ele não consegue sequer financiar essa própria guerra. Porque, como você estava falando, 50% da população é contra, eu não sabia desse número. 50%, você tem ali uma briga, uma guerra interna que precisa também ser financiada. Quem defende o governo precisa se sustentar, o exército precisa se sustentar, dinheiro, comida, armas. Como é que ele faz com uma moeda completamente hiperinflacionada se ele não tem a receita proveniente do petróleo? Então não é tão simples assim. Dessa forma, eu acho que com o que nós temos no tabuleiro na mão, isso não deve durar tanto tempo, na minha opinião, justamente por isso. Mas, ô Bruno, eu vou fazer uma provocação. Quando a Rússia e a Ucrânia começou, muita gente apostava que essa guerra ela acabaria rápido. Sim. Principalmente se você começar a tentar entender ali do potencial até bélico, né? E aí quando você olha no final das contas, de repente, as guerras, parece que elas não estão sendo mais definidas apenas por questão de território ou força militar, mas muito por quem se consegue se sustentar exatamente aí o custo por mais tempo. E acho que esse é um ponto que você traz que eu acho que é interessante, porque a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela tá durando mais tempo do que se imaginava. E aí, se a gente vê... todo mundo levantou a mão aqui. Mas aí tem um ponto, vai lá. só um ponto. A União Europeia, ela tergiversou a sanção dos Estados Unidos. Tá. Ela vendeu para o Cazaquistão, para o Quirguistão, para o Tajiquistão e Onde é para que estão? todos. Hã? Onde é que Todos, estão? Onde é que estão? Todos Para os todo estamos. mundo, Aham. para depois poder vender para a Rússia. Tá. Por isso que a Rússia conseguiu fazer isso daí. E a Rússia continuou vendendo o petróleo dela através de terceiros. E a Rússia Turquia, continuou China. vendendo para a China. Qual que era o maior comprador Então, por de isso que- petróleo da Rússia em 2024, 2023 e 2024? Arábia Saudita. Aí você fala, por que a Arábia Saudita é o maior comprador Vende de pra fazer petróleo? Ela usa para ela e carry vende... trade. Exatamente. Faz um carry trade. Um dos maiores compradores de petróleo do Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico também precisava se financiar lá na Síria, era a França, que comprava via Líbia. Então, o mundo é mais complicado do que a gente está lidando. Porque a gente achar que vai ter uma... Mas quem tem fôlego hoje, de Então, esse é o repente, meu para sustentar mas essa energia mas cara? calma aí, o fôlego não. Juros Nós altos. ocidentais estamos muito no financiamento, no retorno. Taxa de retorno do atentado terrorista foi a maior do mundo, concordo? 5 pessoas causaram 50 milhões de prejuízo imediato. Nós estamos falando de civilizações em que o cara mata a última pessoa dele e fala, enquanto estiver um lutando, eu não perdi a guerra. O Mao Tse-tung falava nos anos 60 o seguinte, nós temos 600 milhões de chineses aqui, nós vamos reproduzir os chineses até não poder mais, vocês podem jogar bomba atômica aqui, porque sempre vai sobrar 2 chineses, eles vão se reproduzir e nós vamos ganhar a guerra no final. É conflito de civilização, não é conflito Olha, eu morei na econômico. China, essa eu não sabia. Leia. Obrigado, obrigado. E ele desenvolveu a bomba atômica na China durante o período que os caras viviam numa miséria No infinita. Great Leap Forward. Exato. Então a gente está lidando com civilizações, porque o brasileiro é mais fácil, entendeu? Os Estados Unidos estão ganhando, vamos administrar aqui, a gente vira pro lado deles, concorda comigo? Não precisa também atrapalhar depende. a nossa vida, né? Dá uma ajeitada aqui, a gente se segura. Lá não, lá os caras têm uma visão secular, né? Quando o cara olha pro israelense e fala, no Israel eles são meus inimigos mortais. O cara no Fantástico lá estava mostrando outro dia uma sinagoga que fica do lado de uma mesquita no Canadá, eles compartilham estacionamento. É outra lógica de pensamento. Então, a gente lê o Oriente, a gente lê Ásia, a gente lê a Rússia sobre essa perspectiva, é um erro cruel. Se você vai para a Rússia, eles consideram que a Segunda Guerra Mundial não foi a Segunda Guerra, foi a Segunda Guerra Patriótica. O Putin vai na televisão e diz o seguinte, nós morreram 25 milhões de pessoas aqui, quem que primeiro chegou em Berlim, quem primeiro chegou em libertou Moscou, é diferente a abordagem. É um patriotismo diferente. Então, o financiamento é um detalhe. Como que os Estados Unidos perderam o Vietnã? Eles perderam o Vietnã na maior vergonha, eles perderam na guerra de guerrilha, do pântano, do pessoal afogando, dos soldados americanos drogados abandonando o campo. Eles fugiram de Saigon quando a guerra acabou. Então, essa visão americocêntrica, norte-americana centrada, de que nós somos superpoderosos, eu estava ouvindo uma discussão
Os Estados Unidos estão ultra preparados para a mega guerra contra a China daqui a 30 anos, mas os caras não estão mais preparados para essa guerra de território, essa guerra de tanque, essa guerra de drone, né? Um drone israelense, iraniano custa $5.000, entendeu? E faz um estrago que faria um míssil de 5 milhões. Essa dinâmica é um pouco mais complicada. Daqui a 30 anos eu pergunto para você se você está certo ou não. Exato. Daqui a 30 anos o nosso painel já vai estar transmitido no Irã. Não, estaremos com certeza. No Irã. Não, estaremos, mas não necessariamente nós dois. Nossa, mas fale por assim? você. Fale por você. Era pouquinho. Vocês estão bem. Meu urânio é mais enriquecido. Olha aí, por sinal, o Xi Jinping, eu lembro daquela conversa, eu preciso ir para um rápido intervalo, mas você deu uma deixa boa. Xi Jinping e Vladimir Putin, né, conversando, discutindo que eles, né, a tecnologia, a inteligência artificial pode ajudar eles a viverem até os 120 anos. Acho que a gente vai ter tema daqui a 30 anos. Você tá muito triste, Edu. Eu vou para um rápido intervalo, enquanto eles se resolvem aqui, o emocional, inclusive, Os 30 anos do de cada um. Roberto Dumas. A gente volta daqui a pouquinho, continua aqui acompanhando o Painel BMC. Volta já já. Estamos de volta aqui no Painel BMC. Bruno, olhando ali para esse contexto, né, que a gente falava, inclusive, anteriormente, sobre quem tem essa capacidade hoje, de fato, né, ali a se manter economicamente num cenário que a gente tem. Claro, os países, foi o tema da semana passada, inclusive, que a gente estava falando, as economias super endividadas, né, até muitas dos países ali tendo que se refinanciar, enfim, como um todo. A gente tem essa preocupação fiscal, a gente tem juros ainda altos e a gente tem muitas incertezas geopolíticas e essa reconfiguração que a gente está vendo, né, inclusive, como você colocou, bem binário entre Estados Unidos e China, e no meio de tudo isso, uma grande revolução tecnológica, que vai demandar também muita energia. E aí eu volto para este ponto, né? Como que você enxerga, de fato, este cenário que se desenha e quais os países e economias que conseguem, de repente, se safar melhor? Bom, só complementando um pouco o que a gente estava falando aqui anteriormente, tem a ver com a tua pergunta, essa é uma das coisas pelas quais eu sou apaixonado pelo livre mercado e pela inovação, porque a gente não sabe o que vem pela frente, você não detém, ninguém detém o conhecimento daqui a um segundo. Então você não sabe se daqui a um segundo descobriremos novas coisas que podem mudar o caminho. Então fica muito difícil a gente prever o que pode acontecer se a gente não tem todo o conhecimento e ninguém detém. Por isso que a economia centralizada ela não tem como funcionar, porque você inibe a inovação, já que você coloca na mão de poucos que não detêm o conhecimento futuro de querer controlar todo esse futuro. Dito isso, quando você perguntou, mas todo mundo falou que a guerra da Rússia e da Ucrânia acabaria rápido. De fato, justamente por isso, a gente não conseguia prever tudo o que poderia acontecer. O que me parece mais improvável no Irã é pelo que eu falei no meu primeiro comentário. Você tem muitos aliados e dependentes ali, um brigando com o outro, coisa que você não via na guerra da Rússia e da Ucrânia. Né? São a China que manda insumo para o Irã que depende da China, mas a China depende do petróleo que passa grande parte pelo Estreito de Hormuz, tanto é que a China hoje já veio a público pedir a abertura do Estreito de Hormuz, então me parece um pouco mais complicado porque são vários players brigando e vários players importantes, diferente do que era a Rússia e a Ucrânia nessa relação geopolítica como um todo. Então, o que a gente pode prever? Quem são os que podem ser os vencedores? É isso que você quis dizer, mais ou menos? Tentar entender, de fato, não só o vencedor, mas quem ou quais economias elas podem se sair menos prejudicadas, de repente, por esse cenário, né? Quem sobrevive, quem está melhor preparado nesse contexto? De novo, eu acho que é muito difícil, mas assim, aqui na América Latina eu acho que a gente estaria razoavelmente, porque, enfim, energia todos nós precisamos. Volto no politicamente correto, o mundo precisa de petróleo e vai precisar por um bom tempo ainda. Então a gente demanda isso e o petróleo não é só vai subir o preço do barril do petróleo, não, sobe fretes, sobe preço de seguros, consequentemente sobe o preço do serviço num produto final, sobe absolutamente tudo que a gente tem aqui, a roupa, fertilizante, tudo leva a petróleo. Então encarece a vida no geral, você obriga, entre aspas, países a manterem taxas de juros mais altas, isso enfraquece a economia. A gente viu o resultado do PIB do Brasil hoje, por mais que a primeira manchete possa parecer algo bonito, quando você destrincha cada um dos
dos itens ali, o PIB não é bonito que saiu, principalmente no quarto trimestre. A gente vê pontos específicos como construção, gastos de família já estagnado, taxas de juros mais altas acaba inibindo isso. Você tem nos Estados Unidos também problemas, o Trump quer a toda custa baixar a taxa de juros, se a inflação permanecer, a gente já viu o preço da gasolina subiu 11 centavos de ontem para hoje lá do galão da gasolina nos Estados Unidos, que é significativo. Então eu acho que se olharmos, talvez os vencedores, eles possam, me parece, com ferramentas que temos hoje na mão, aqui a gente está, eu digo Américas, a gente está razoavelmente mais protegido do que se a gente está ali no meio daquele tiroteio como um todo. E até mesmo da Ásia, onde você muito bem falou, 80%, 83% do petróleo que sai de lá, do Estreito de Hormuz, que é 20% da demanda mundial, vai para a Ásia. Então, ali me parece algo mais vulnerável. Mas, de novo, se isso se estende por muito tempo, todos nós estaremos. Mas eu acho que talvez possamos ter mais uma oportunidade aqui na mão. Mas só um ponto aqui, a Coreia do Sul, hoje à noite, ou ontem à noite, acionou o circuit breaker dele. Da Coreia? Caiu 7% lá, de uma talagada só, depois... O circuit breaker por causa de Hormuz. Então, e aí a minha questão é justamente pegando um pouco do que o Bruno traz agora aqui pra gente, né? O Brasil poderia estar ali um pouco mais protegido. Mas a minha dúvida é muito sobre o impacto, não ali no preço do barril em si, mas na curva de juros, de uma forma geral, global, né? Se a gente vê um higher for long, deixar de ser uma hipótese, virar uma base, isso vai trazer uma pressão, inclusive, até mesmo ali, pode trazer, né, uma pressão até maior, inclusive, para os mercados, quando a gente tenta entender ali o impacto da política monetária mais contracionista para segurar esse cenário para as economias. Você acredita que na balança ali o Brasil pode, de repente, até se sair bem de um lado em relação a ser ali, né, um país que tenha esse equilíbrio ali, muitas vezes, mas a gente pode ser impactado principalmente no câmbio, na parte econômica? Veja, depende de que lado da equação você está, que lado do tabuleiro de damas você está. Se por um lado, se a gente falar câmbio, veja, o câmbio tende dos Estados Unidos a apreciar, Sim. portanto o nosso câmbio deprecia. Sim. Deprecia, bate na inflação. Bate na inflação, o Federal Reserve, a última ata do cupom, falou que nós vamos reduzir. Talvez ele não ache que ele vá chegar e falar não vou reduzir, mas se ele estava pensando 0,50, se por acaso essa guerra durar até a próxima reunião do cupom, pode ir para 0,25. Diminuir o ímpeto de diminuir a taxa de juros. Esse é um ponto. Por outro lado, o preço de fertilizante aumenta. O preço de fertilizante aumenta. Se o preço de fertilizante aumenta, o preço de alimento aumenta. O preço de alimento aumenta, bate na inflação. E o problema que bate na inflação não é aquela coisa. Nós somos criados, se Deus quiser, a danoninho. Não vai prejudicar muito, mas praticamente 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. Então, 15% ou 10% de aumento de alimento, ou 5%, 10%, alguma coisa, muita gente pode diminuir a alimentação. E isso diminuir a alimentação, diminui o consumo. Diminui o consumo, bate mais ainda no meu PIB. Bate mais ainda no meu PIB com um recrudescimento da política monetária, pode prejudicar o meu crescimento econômico. Em ano de eleição. Em ano de eleição. É que nem eu te falei, depende que lado do tabuleiro você está. Eu exporto produtos agrícolas. Puxa, você vai se dar bem, porque o preço está mais alto. Por outro lado, vai ficar mais caro para você produzir. Porque aí você perde no câmbio. Mas você vai ganhar porque o câmbio depreciou. Por outro lado, a inflação subiu mais. Mas você perde porque a hora que você for fazer investimento, a taxa de juros não vai ser tão mais baixa como nós esperamos. Então, resumindo, você percebe que eu acabei não respondendo nada, né? Pode ser várias pontas. Por isso que depois falam que o economista deprecia, sempre, né, traz essas ele leituras. chega a depreciar por um lado, ajuda por um lado, prejudica para o outro, aumenta fertilizante, ajuda de um lado, prejudica para o outro, aumenta alimento, prejudica de um lado, aumenta por outro.
Mas Então, aí, depende Honorato, de que lado você tá. Ele que fez pesa na assim para eu balança? falar mais ou menos. Eu vou Mas eliminar o aí, o que pesa efeito mais Dumas. na balança, Eu vou né? traduzir. O Dumas é um analítico, eu sou sintético. Vai né? lá. O ponto é o seguinte, a gente começou a trabalhar para fazer cenários, depois eu disponibilizo para vocês da BMC em primeira mão. O Bruno falou bem de um cenário. Você tem um cenário que pode ser um cenário intenso, que é o que a gente está vivendo hoje, mais curto. Né? Porque também achar que vai continuar nessa toada é pouco provável. E tem uma questão que é a questão do Irã. Pensa o seguinte, por mais que eles sejam xiitas, radicais, religiosos, a manutenção do regime vem primeiro a defesa da honra. Concorda comigo? Então, se eles conseguirem um recuo para manter o regime mesmo enfraquecidos, eles vão optar por isso. Resumindo, seja nesses dois cenários que a gente está mais... Isso faz o preço do petróleo cair. Não no curtíssimo prazo. Não, se manter Isso bate bem aqueles mais fraco, seus 90, 80 daqui a uns 90, 80. 2, 3 meses. Isso. Mas ele vai bater uma Que tá especulação. longe de um caos também, 80, 90. já tá foi longe de 160, Há um né? ano tá quanto? 115? Já foi 160, Então é administrável. Tem problemas derivados. Quer dizer, quando a gente fala fechar o Estreito de Hormuz, é jogar mina. Jogar mina, você demora para tirar aquilo, não é um negócio que é fácil, né? Você tem um apagão logístico com a China. A gente estava ouvindo hoje que os executivos chineses que estão aqui pro lado de cá não conseguem parar, porque muita gente usa o Oriente Médio, né? Mas o resumo da história do Dumas é que no curto prazo nós teremos inflação global, nós teremos de novo um desarrume, uma desarrumação da questão das cadeias de suprimentos globais, você vai ter impacto na economia chinesa, que é suprimento do mundo inteiro, então vira inflação. E aí vem a minha crítica. 2, 3 painéis atrás, a gente falar, será que a gente não tinha que já começar a diminuir a taxa de juros? Por quê? É isso. Nós estamos sendo mais realistas que o rei, precisamos acertar em cima da meta. O mundo estava numa perspectiva de ter encrencas como essa. E o Trump parou de ser taco já tem uns meses aí que ele resolveu queimar o chicken, né? E aí o que acontece? A gente manteve a taxa de juros. Perdemos a oportunidade de descer, mesmo que o nosso equilíbrio fiscal seja um desastre, só que agora corre o risco de ter que subir. E aí vai subir, sobe em ano de eleição, enforca o pobre, gera inflação e contamina o cenário eleitoral. E aí também a gente olha, por exemplo, não vamos entrar nesse assunto agora, mas cada um dos caras que estão aí na política tem que se coçar, porque a coisa é muito fluida e nada está garantido. Então isso eu acho que é uma coisa até que boa, porque a gente cria no Brasil aquelas ideias, o preço do petróleo vai ser 100, não sei quem vai ser reeleito, não tem nada definido em lugar nenhum. A gente tem que se antecipar, mas inflação, dólar se valorizando, né, e estresse nos mercados, isso vai acontecer pelo menos enquanto essa guerra continuar. Mas olha que colocação ótima fez o Carlos Honorato. Obrigado. Estava todo atrapalhado aqui, ele conseguiu fazer uma ótima dupla. Obrigado. São anos, Batman e Robin. Obrigado. Obrigado. Eu sou o Batman. Foi muito bom. Eu sou o Robin, eu sou o menorzinho, né? Tá bom. Se não fosse esse bom humor pra gente falar de um assunto sério. Nem sei o que fobia que é, mas é uma fobia. É Batmofobia. Batmofobia. Pode ser Batmofobia. Ô Bruno Musa, tentando entender aqui, né, um cenário altamente ainda, né, como a gente coloca ali, incerto, né? O mundo endividado, choque energético prolongado e esse contexto maravilhoso até de poder ter que subir juros que o Honorato traz pra gente. O risco fiscal que a gente vê hoje, não só Brasil, mas de uma forma em geral como um todo, ele é muito relevante nas economias centrais. O mercado tem olhado para isso um pouco mais para esse ponto, qual você falou ali. Talvez num curto prazo a gente esteja só olhando na questão ali do preço do barril do petróleo, mas e a questão do risco fiscal e do endividamento dos países? Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem e, veja, eu gosto muito de estudar os ciclos econômicos e eu lembro que durante a pandemia eu tomei muita porrada, porque era como se não houvesse amanhã, imprime e a verdade é que os ciclos econômicos eles tendem a durar mais tempo, né? 15, 20, 25 anos e você vai postergando o problema, é normal isso, né? É do ser humano até pelo ciclo democrático da coisa, deixa eu fazer o meu populismo, empurro para frente isso para o próximo comandante, para o próximo governo de turno, seja ele qual for, uns mais exacerbados, outros menos, né? Agora nós estamos no nível hard de ser exacerbado, né? Mas eu acho que a chance de subirmos a taxa de juros agora, na minha opinião, é zero. Você não concorda? Não. Eu acho que zero. talvez, nesse momento, na eu minha acho opinião, zero.
seria Não ao no curto invés de prazo. meio cair Não, no tô falando na reunião de 0,25. março. Na reunião de março. Tá. Falando, se o governo Você falou na reunião de agora já, Honorato, ou não? Eu não sei o que leitura. pode acontecer de Tá. hoje a 2 semanas. Eu vou pode, reformular claro a que pergunta. pode, Eu vou lógico que reformular. pode. Se o risco hoje é de uma alta de juros ou, de repente, de uma frustração também na Cair expectativa de 0,25 corte. é vez e meio. Veja bem, se você tem um aumento de 10% na cotação do dólar, isso aumenta 50% o valor do petróleo, bateu. Se não vai ter aumento de inflação, é a Petrobras que vai segurar. Voltamos ao Dilma 2 lá. É a Petrobras segurando o preço da gasolina por causa da eleição. Então tudo bem, não vai aumentar juro, mas lá na frente Mas vem a aí, crise. Carlos, desculpa, é um choque de oferta que eventualmente, como você falou, ele pode ser temporário. O Banco Central pode falar, olha, aconteceu isso, vai ter uma inflação, é um choque temporário, eu não vou mexer. Mas aí ele pode não cortar, de repente? Ele pode Ou não diminuir. cortar ou cortar só 0,25 e não mexer meio. Tá. Subir, eu acho que ainda é um pouco cedo. Ele Concordo. precisa pensar se esse choque de oferta não é temporário. É que aí o discurso, Aí na minha ele visão, vai. você está sendo tão cuidadoso com a inflação, de se manter na meta, e de repente você tem um choque como esse e eu vou ser mais leniente. Mas ainda é pouco tempo para falar. Concordo, É uma boa concordo. provocação. Tem que dar um tempo de... É um choque temporário. Choque temporário, ele vai, fica aquela loucura. Eu desejo que você esteja certo. O problema é que de hoje até o fim do ano... Dois economistas têm 3 opiniões. Exatamente. Até porque você falou, né, ali, você faz muita análise de risco, você tem que levar em consideração tudo isso, Sim. né? De fato, um ponto interessante. Bom, a gente tá caminhando aqui pra nossa reta final. Pode falar, Bruno. Não, o que eu tava falando eu acho que a chance de... Eu tava me referindo a março agora. Eu acho que se o governo Lula é reeleito, a gente vai ver esse juro subindo, se principalmente o Gabriel Galípolo continuar explodindo, que isso pode voltar para níveis de 20, a gente não sabe quanto vai de fato, porque a chance dele recuar no populismo, na minha opinião, é completamente zero. Então eu acho que se ele é reeleito, a gente vê níveis de juros lá em cima. A gente desacostumou, mas lembre-se que no Então, final o do fator governo Fernando risco Henrique nosso os tá juros mais- era 40%. O nosso fator risco maior tá no doméstico, nesse contexto Eu que acho você que traz. sim, Não há a porque menor eu continuo dúvida. achando que é um choque de oferta, que ela tende a ser mais temporária por conta do envolvimento de todo mundo, inclusive o Irã ele tem a necessidade da exportação desse petróleo. E eu tenho um ponto importante aqui que eu acho. O nível restritivo de juros em 15% que foi mantido, se ele baixa para 14, 13, o nível continua restritivo e convenhamos, gente, a Selic é a taxa de curtíssimo prazo. Quem aqui acredita que porque a Selic caiu É a para curva 14, de 13, juro. a taxa de juros Sim. do carinha que precisa tomar um empréstimo no bancão da esquina vai diminuir? Não é assim que funciona. Os juros do cartão de crédito continua a 450%. Por uma série de entraves burocráticos, o governo concorre pelo dinheiro, pela poupança disponível de empréstimo, porque ele gasta mais do que arrecada. Então os bancos preferem emprestar para o governo do que emprestar, principalmente num cenário de alta inadimplência como agora. Custos trabalhistas, falta de flexibilidade. A estrutura Brasil é muito cara, o que encarece o crédito. Então, baixar para 14, para 13, Não muda sinceramente, nada. não muda nada. E quando nós estamos olhando agora o PIB do Brasil, como eu falei, que já foi o segundo trimestre, o quarto trimestre do ano passado e o terceiro, praticamente estagnação de PIB, e quando nós olhamos individualmente cada linha do PIB, o consumo das famílias chegou num nível que está estagnado, porque os gastos do governo que impulsionavam o consumo da família já não consegue mais ter esse fôlego. O endividamento, o endividamento das está na empresas máxima. está no As máximo. empresas têm mais de 7 milhões e 300 mil empresas inadimplentes. Rolagem da empresa trabalhando para rolar dívida. Mas por isso que tinha que ter abaixado o juro. Não pode Mas o ficar pro- nesse... mas o problema não é Para esse. ajudar a pessoa. Não, você não na vai- minha vai- uma meta opinião, de Honorato. inflação. Não, mas você Então- estava na meta. Não, Nos Mas na Estados minha- Unidos, Estados Unidos nós estamos trabalhando no 1%. Tava Hoje na os caras tolerância anunciaram. da meta. Na tolerância Tá do usando teto. a tolerância do Tolerância da teto. meta. Tudo bem, Sim. hoje nós estamos trabalhando nos Estados Unidos com 1% acima da taxa de juros. Então, Você vai Mas, falar, Honorato, Estados esse- Unidos não é Brasil. Esse nível, a gente, se nós olharmos uma janela um pouco maior, esse nível de estímulo ao endividamento começou lá atrás, no Lula Sim, 1, Lula 2, sim. quando você tinha uma capacidade de endividamento das famílias, das empresas e do Estado, falar, gastem, consumem, se endividem. Agora não dá mais. Mas só um comentário. Então, baixar na reunião passada agora, o problema estrutural do Brasil já está dado. Mas desculpa te interromper, só Vai o lá, alerta da âncora. Vocês estão com uma âncora de que esse processo vai demorar, essa guerra vai demorar 4 a 5 semanas. Essa é uma âncora perigosa, porque o risco disso durar mais é grande. Tudo bem, não é na próxima eleição, na próxima Então, reunião aí do entra na Copom que tua vai cola mudar. que eventualmente para de cair e sobe. Sim. Porque é importante deixar claro o seguinte:
A âncora da meta da inflação é 3%, Sim. não é 4,5%. Sim, tudo bem. Mas seja 4,5 4,4, não foi 4,4? 4,3, Ficamos né? de outubro a outubro, Sim. 4,26. Mas que também não é o 0,25 que Também muda não de é, 4,3 para isso, não é 4,4. isso que eu falei, é estrutural. Aí é um ponto, aí é um ponto. Veja como trabalha a expectativa dos agentes racionais. Se eu estou vendo que a inflação está 4,5, eu reajusto toda vez o meu salário e o meu preço em 4,5. E aquilo a profecia se autorrealiza. Eu preciso de mais juros. Então, esses negócios de 4,5 é para acomodar choques. De outubro a outubro, ficamos além da meta de inflação superior. Também isso é Não é pra tecnicismo acomodar. do Banco Central. Não é a realidade da economia brasileira. O desafio da economia brasileira é que você tem uma economia estagnando, desacelerando muito rápido, nível de endividamento nas alturas, Mas aí também baixa a produtividade. Que baixa pesa muito. produtividade. Mas a minha meta é 3. Não, tudo bem, mas a gente cumpre 3 e todo o resto que se lasca. Essa Desculpa, não sou eu, pelo amor de Deus, que câmera que eu devo olhar aqui? Não sou eu que estou falando. É a meta de inflação determinada pelo Haddad, ok. pela Tebet e pelo presidente do Banco agora Central. você cita eles. Exato. Que ele falou, a meta de inflação é 3%. Eu preciso fazer de tudo para chegar a 3%. Não 4,5%, não 4,44%. Porque senão isso mexe. Ah, mas vai causar desemprego. Não, aí já vem a neutralidade da moeda no longo prazo. Tá, mas eu não falei do desemprego. O que eu estou comentando é que eu acho que assim, a gente para algumas coisas é mais realista que o rei. Para outras coisas a gente libera. Ah, porque não temos espaço no país. Mas o mais Calma, não realista temos é o Banco espaço, Central. não temos espaço no país para gasto público. Aí você vê a festa que é em todos os tribunais, em todos os níveis do judiciário, o quanto que você tem de juiz afastado por assédio. E vou Calma, e deixar de assédio. ser mais realista justamente de quem é mais realista e que É que beneficia se você de tem tudo, só uma que é o coisa no Banco país Central. que funciona... Não, eu não critico isso. Eu só acho que assim, que esse olhar, que é o olhar do Banco Central. O Banco Central tem que ter um olhar monetarista, 3%. taxa de juros, técnico, acabou. Agora, se a gente não tiver uma pressão que as outras coisas mudem, ou que a gente tenha um olhar mais amplo Sim. da realidade, nós vamos ficar com a meta de inflação Concordo, 3% e a concordo. economia destruída, Concordo. o jeito de A fazer meta negócios não, desesperado. A inflação. A inflação. Sim. É um tecnicismo de Banco É que Central. há o detalhe que a economia funciona além só do monetarismo. Mas tem Veja, que ser você tem muita gente falando de equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é um problema global, só que ele não está mais na primeira página. Já faz tempo que ele não está na primeira já página. cansou. Entendeu? E é um problema de todo mundo. Então, se a gente querer ser mais tecnicista que o Fed, mais tecnicista que a Europa, mais tecnicista que a China, nós corremos um risco de ser tecnicista só e ter uma economia indo pro buraco. Mas aí tem Que é o Mas que esse começa- risco de ser leniente, não mas pesa? aí tem um problema. Exato. Tem A outro gente- extremo, a gente tem já outro tá- extremo. A gente Tem já outro está produzindo extremo. Tem um superávit. tecnicismo aí diferente. Tá. O tecnicismo do problema é que a minha taxa de carregamento de juros é de 8,5%. Meu crescimento econômico nominal não vai ser 8,5%. E eu estou com déficit. Então, estou numa trajetória explosiva da Sim, dívida pública, concordo. maior do que a maior parte dos países Concordo. do mundo. Tudo bem, eu não, tô, Então, eu não não é discordo questão que, disso. os Estados Eu só Unidos... estou fazendo uma outra eu tô- conta, só a última conta. Meu custo de carregamento é Só enorme. para jogar na cabeça de vocês, nós pagamos 1 trilhão de juros no ano passado. Sabe quanto custaria? Sei lá, vi. Não. Quem pediu isso? Não é sei lá vi. Quanto custaria para você acabar com todos os problemas de saneamento básico no Brasil? 900 bilhões de reais. Eu entendi, Tem que mas chegar quem uma gastou hora que... demais? Não, tudo bem. O problema é que O quem governo gastou gastou demais e pediu dinheiro mas emprestado quem pra que A tá... pergunta é, por que o juros é tão alto? Exato, mas é aí que tem que E é começar porque a aí o governo caminhar para gasta isso. mais. Porque senão a gente fica jogando nas costas do Banco Central o que ele tem que fazer quando Não a é o coisa é mais Banco ampla. Central, Não, a gente é tá a em curva defesa. de O juros. ambiente. Me É. surpreendeu É a curva de que eu juros. tenha... O Gabriel Galípolo me surpreendeu altamente. É a Eu era curva um de dos que eu juros. achava que ele ia ceder ao PT. A dúvida, Desculpa, assim, ele só tem que do- continuar surpreendendo esse ano. Só dois segundos Que é ano para de falar. eleição. Vai que eu Você preciso bate encerrar. na porta do meu quarto e fala, eu preciso de dinheiro. Poxa, mas você não vai parar de gastar dinheiro? Não, gasto é vida. Então eu quero te cobrar 18, 16, 17%. Aí você fala, mas você gasta 1 trilhão. Você que gasta demais.
Ótimo, Mostra pra mim que você vai gastar. Nós gastamos falar do 1 Irã, trilhão. vamos falar do Irã. Não, eu tô gastando 1 trilhão porque você gasta demais. Eu acho que os juros Sim. é uma resposta, né? É o termômetro. Eu só termômetro, espero que o né? Banco Central tenha essa mesma postura num ano de eleição. Vamos aguardar, com guerra, com tudo. Vamos ver se no nosso debate do fim do ano... Qual a se- resposta? Que deveria ser. Qual é? Qual a resposta? Diminuiu ou subir? Agora eu me perdi. Os juros. Qual é a resposta? Qual que é a resposta que o Banco O que que Central você... deve o que que você... Não é que eu defenda. Eu acho o seguinte, ele poderia ter baixado 0,25 na última Ok. reunião, não faria nenhum efeito. Ninguém está defendendo sair de 15 para 12. Não, ninguém de vai brigar forma com nenhuma. 0,25 como dizia A o questão William é que a hora Goldfarb. que precisar subir para 15, não vai ser para 15. Para 15,5, vai ser para 16, vai ser para 17, para 18. Entendi. A gente tem o péssimo hábito de estar sempre pelado na frente da praia quando vem a frente fria. Entendeu? A gente nunca está preparado. Essa cena eu posso tirar da minha... Não eu pelado, você pelado. Pensa você pelado. Essa cena é horrorosa. de braços Hoje eles estão abertos. batendo no Não, 9h30. essa vai lá. cena é horrorosa. Pensa o seguinte, brasileiro, você Tá tá pra sempre... dispensar. Calma aí, você tá sempre esperando a frente fria com pouco agasalho. Vamos melhorar. Melhorou bem. Sem nenhum agasalho. Veja, nós sabemos que o mundo está num problema geopolítico crônico, que você tem um cara que está transformando a realidade, o Bretton Woods acabou, nosso amigo Trump destruiu as estruturas todas, não existe mais direito internacional, não existe mais acordo de armas nucleares. E o que o Brasil fez? O Brasil está discutindo se leite chama leite, o Brasil tem um banco que estava financiando Penduricalhos, resort de BRB, ministro, PEC 6 por 1. E aí, tudo bem, 6 nós por temos 1. ali um bem-aventurado do Banco Entendi. Central que faz, só que nós estamos despreparados para um evento global, que é uma desestruturação, que pode ser uma guerra total, que é um cenário, que ninguém que torce nem que é, e qual que é a nossa preparação para isso? Zero. Batman mandou bem. Ó, exatamente. Eu vou encerrar agora. Batman com o Hobby aqui eles mandou bem. divergem, às vezes, no método, Divergem mas estão do mesmo concordando. lado do Aí, diagnóstico. divergimos concordando. Vocês falaram Agora aquela muito. cena de nu na A frente única foi pessoa horrorosa. com chance de se despedir aqui em 1 minuto é Bruno hoje. Vai lá, Bruno. Não vai falar de nu na frente da praia. Finais. Não, eu também quero esquecer Horrível. essa cena. Mas não era minha, vocês estão me imaginando. Mas Calma, acho não que- era eu. Eu acho que o grande ponto que a gente está mencionando aqui para finalizar é que não é 0,25 para cima ou para baixo que vai mudar alguma coisa. É claro que para cima você dá uma resposta de que a coisa está mais complicada, mas para mim o Brasil ele precisa ter uma mudança radical estrutural e passa por mentalidade. Gasto não é vida, ponto Sim. final. Precisa entrar alguém que mostre Corte. que gasto não é vida, acabou, corta. E cortar pressupõe uma dor no curto prazo, mas uma benesse muito maior no longo prazo. Para que a gente tenha, inclusive, colchão suficiente para num evento geopolítico extremo de calda, como está acontecendo agora, estejamos Agasalhados. Agasalhados. na frente do mar e não Graças realmente a Deus. pelado ali na frente. E chegou um momento, na minha opinião, que não é mudar coisas marginais. O Brasil precisa de uma mudança urgente. Acabou de sair, a gente estava conversando nos bastidores. O Brasil caiu para a 11ª economia do mundo. Se analisar, isso é outra métrica que também que vale Sim. pouco. Porque se analisarmos no PIB per capita, a gente já está lá embaixo no mundo. Embaixo da China. Exato. Abaixo da Argentina, que passou 40, 50 anos de socialismo puro, destruição aí do país como um todo, como a gente viu. Então, o Brasil precisa de uma mudança estrutural. E aí a gente talvez estejamos num ano chave. Que caminho a gente quer? Ou que caminho a maioria vai querer? O caminho da falta de produtividade, de empobrecimento real do país que vem acontecendo nos últimos anos, afinal de contas a gente está caindo na tabela, não estou falando, são números, ou a gente quer um caminho de uma chacoalhada, de uma mudança? E eu não estou falando que isso tem a ver com o nome A ou o nome B da oposição. Sim, eu estou falando é o que com uma precisa ser mudança de mentalidade. Ou então a gente continua sendo um país marginal no mundo. Gostei do tema para o próximo. Qual caminho o Brasil deve escolher, né? E deve Nossa, olhar. isso vai Tema dar bom pra 3 gente. horas. Para Batman e De Robin. bate-papo. Todo mundo agasalhado na Gente, próxima. todo mundo agasalhado, por sinal. Quero agradecer. Credo. Obrigada, Bruno. Tava Obrigado. fazendo falta aqui na Que nossa bom. bancada. Feliz de estar de Obrigada, volta. obrigada. Obrigado. Grande. Bruno Musa, Carlos Honorato, até semana que vem. Obrigada, Roberto Dumas. Obrigado. Você que está aqui acompanhando o Painel BMC, obrigada pela sua audiência. Continue com a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.